Questão 30, item 02. Se R é a reta da figura a seguir, então sua equação geral pode ser escrita por 9x mais 5y menos 35 igual a zero. Então, o que a gente tem? A gente tem o desenho de uma reta, a gente tem os dados, um ponto, né, que pertence a essa reta, que tem coordenadas x igual a 5 e y igual a menos 2, e temos também um alfa de 45 graus. Tenho que ver se essa reta, tenho que descobrir a equação geral dela para ver se coincide com a equação que está dando no enunciado. Então vamos lá. Por onde que a gente começa? Pela equação geral de uma função do primeiro grau ou pela equação reduzida da reta. Eu gosto de usar mais a função, né, a equação de função do primeiro grau. Vamos primeiro usar o ângulo e descobrir o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O A. O coeficiente angular ele vai determinar a inclinação da reta. E a gente sabe que ele é o quê? Ele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do x. Só que não é aquele ângulo que ele deu, o ângulo de 45 graus. É o ângulo que a reta faz com o eixo do x no sentido horário. Portanto, eu vou ter que calcular o suplemento, o ângulo suplementar de 45 graus. Qual é o ângulo? O que são ângulos suplementares? São dois ângulos que somados vão dar 180 graus. Se eu substituir alfa por 45 graus e isolar beta, eu vou ter que beta vai ser 180 graus menos 45 graus vai ser 135. Então, marquei no gráfico. O meu ângulo, então, que a reta vai fazer com o eixo do x vai ser 135 graus. Esse, então, é o coeficiente angular? Não. O coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo. E para calcular a tangente, o que a gente faz? Vai para o círculo trigonométrico. Então, eu tenho um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Ele pertence ao segundo quadrante. Vou marcar o ângulo. E o que é a tangente desse ângulo? A tangente, no círculo trigonométrico, a gente vai ver como. A gente vai traçar uma reta paralela ao eixo do y. Essa reta vai tangenciar o meu círculo trigonométrico no ponto de x igual a 1, y igual a 0, ou seja, ali onde o ângulo é 0 grau. E quando eu prolongar o meu ângulo até essa reta, a distância desde a da intersecção da reta com o círculo até essa projeção, essa diferença é o que a gente vai chamar de tangente. E como a tangente no segundo quadrante e no quarto quadrante são negativas, por quê? Porque eles estão abaixo da intersecção. Agora, se a tangente estivesse no primeiro ou no terceiro quadrante, elas têm um sinal positivo. Então, para calcular matematicamente, né, o número da tangente de 135 graus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o ângulo equivalente a 135 graus no primeiro quadrante, que é 45. E a tangente de 135, então, vai ser o oposto, vai ser a tangente de 45 com o sinal trocado. Como a tangente de 45 é 1, o oposto de 1 é menos 1. Então, a tangente de 135 graus é igual a menos 1, que é o nosso coeficiente angular. Ou seja, através do ângulo que ele deu para a gente na questão, eu consegui calcular a tangente do ângulo para para descobrir o nosso coeficiente angular. E agora é só substituir na expressão. Y é igual a menos 1, que é a tangente, de x mais b. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Por que menos 1? Porque se a gente observar, quando o A é negativo, quando o coeficiente angular é negativo, a nossa reta é decrescente. Certo? Então tá, já descobrimos o primeiro coeficiente, que é o A. Agora vamos descobrir o segundo, o B. Tem duas formas de fazer isso. Vamos continuar usando a forma da equação do primeiro grau ou da equação reduzida da reta. Vamos achar agora o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o valor, é o intercepto, é o valor da reta quando cruza o eixo do y. Quando x é 0, o y, o valor da reta que cruza o y, vai ser o nosso coeficiente angular. Aliás, o coeficiente linear. Primeiro jeito de fazer isso, eu pego a equação, o coeficiente angular eu já tenho, é só substituir o A, e eu vou usar emprestado as coordenadas de A.
o x do A e o y do A, e vou substituir no x e no y da minha equação, que é como esse ponto A pertence à reta, a partir do momento que eu ponho o ponto A, as coordenadas na igualdade, na equação, a igualdade tem que ser verdadeira. Assim eu consigo calcular o meu B. E aí é só calcular e isolar o B até descobrir que o nosso B vale 3. Já descobri o A, descobri o B, só substituir na equação. Pego a equação geral, substituo o A, substituo o B, chego na equação reduzida. E para passar para a equação geral, eu tenho que transformar ela numa igualdade e igualar as variáveis a zero, fazer uma igualdade com zero. Então, passo o x para cá e o y e o mais 3 para cá. Então, eu vou ter que... A equação geral, então, vai ficar x mais y menos 3 igual a zero. Bate com a equação geral do enunciado? Não, não bate. Então, a reta do enunciado, aquele número escrito no enunciado, não é a mesma reta que está desenhada. Então, item 2 está falso. Outro jeito que dá para fazer também é se lembrar da fórmula. Tem uma fórmula de geometria analítica que é a Yoyomi-Chuchô, que associa o coeficiente angular com a diferença de y com a diferença de x. Se eu lembrar, eu consigo calcular direto a equação geral. Por quê? Porque eu só substituí o meu coeficiente angular, o meu m, né, que é o meu a, o m, o coeficiente angular, que também é representado na expressão do primeiro grau por a. Aí eu substituo as coordenadas do a, o x do a e o y do a, o 5 e o menos 2, substituo em x do zero e y do zero. E na hora que eu desenvolvo a conta, eu chego em y igual a menos 1x mais 3, que é onde a gente já tinha chegado antes. E, passando para a equação geral, x mais y menos 3 igual a zero. Fechou? Se fizer dessa forma, eu não preciso fazer 2 passos e voltar. Eu já chego direto na equação geral. Mas aí não precisava necessariamente lembrar dessa forma de geometria analítica. Então, aqui eu tenho a minha reta R, que a gente acabou de descobrir, a reta S, que é aquela do enunciado, e comparando uma com a outra. Elas têm um ponto A em comum, o A pertence às duas retas, só que se a gente olhar o intercepto das duas, o coeficiente linear das duas são diferentes. A reta R do desenho corta o meu Y no ponto de Y igual a 3, e a minha reta S corta o meu Y no ponto de Y igual a 5, 6, 7. Y igual a 7. Portanto, essas retas são diferentes. Então, aqui a gente fecha a questão, o item 2 da questão 30, que está incorreto.